Marcos capítulo 4, versículo 35. Jesus acalma uma tempestade. Essa tempestade aqui, ela veio sobre a vida do povo, sobre a vida dos discípulos. E essa tempestade não era para a morte. Às vezes, o ser humano ele não entende isso. Tem lutas que é para nos aprimorar. Tem lutas que é para aumentar a nossa fé. Tem lutas mortais, tem lutas que não são mortais, né? E naquele momento ali, os discípulos precisavam aumentar a fé. Como que Deus permite que os discípulos ou o povo aumente a sua fé? Como que acontece quando Deus ele olha para alguém e fala: olha, essa pessoa ela precisa aumentar, fortalecer a fé dela? Como que pode alguém aumentar a fé sem enfrentar lutas, igreja? Sem enfrentar algum tipo de tempestade? Você já deve ter visto e conhecido pessoas que batem no peito e falam: ó, eu tenho fé para mover as montanhas. E na primeira tempestade, a pessoa pede a morte. A primeira luta, a pessoa pensa em desistir. Cadê aquela fé que era para movimentar montanhas, né? E olha que Deus ele fala que não precisa ser uma fé muito grande para que isso aconteça. Uma fé do tamanho de um grão de mostarda, minúscula, comparado à fé que Deus quer que nós venhamos ter. Teve uma vez que o discípulo ou os discípulos, olhando para uma árvore e vendo que aquela árvore tinha secado, por conta de Jesus ir até ela e não encontrar fruto, Jesus falou que nunca mais alguém coma fruto de ti, e a árvore secou. E os discípulos ficaram admirados: olha, que fé é essa, que poder é esse? E Jesus falou: tendes fé em Deus, tendes fé em Deus. Você percebe que a todo momento Deus ele observa a nossa fé. Tanto é que a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E pessoas que falam: olha, eu faço de tudo para agradar o meu Deus, mas na hora da tribulação ela recua, na hora da luta ela murmura, na hora da tempestade ela começa a brigar com Deus, sendo que é impossível agradar a Deus se não tiver fé. Então tem tempestades, tem lutas que são necessárias, igreja, para que nós venhamos aumentar a nossa fé. Tem pessoas que oram a Deus e falam: meu Deus, aumenta a minha fé. E aí começa a garoar, e ela já começa a reclamar: hoje vai dar tudo errado, olha aí, o tempo fechou, não vai dar para mim fazer o que eu queria fazer. A fé dela, ao invés de aumentar, se mostra o que? Fraca. Nem começou a chover e ela já começa a recuar. E ela pediu: meu Deus, aumenta a minha fé. Como que Deus aumenta a fé? Permitindo as tempestades. E aí Deus permitiu essa tempestade. A Bíblia diz que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E quando Deus está tratando da sua fé, igreja, quando Deus está investindo na sua fé, muitas vezes Ele permite que você se conduza. Olha essa palavra aqui, passemos, né? Passemos.
Então era uma ordenância: passemos para outra margem. É diferente da palavra: olha, eu vou te levar para outra margem. É diferente. Passemos. Então, naquela passagem, era extremamente importante para fortalecer a fé dos discípulos. Então Jesus, ele permitiu aquela passagem, ele permitiu aquele caminho, aquela situação, porque os discípulos necessitavam de uma fé maior. Jesus poderia muito bem transportar os discípulos para outra margem. Jesus poderia muito bem abrir um caminho ali. Olha, vamos caminhando, tem um povo grande, o povo vai nos acompanhando a seco. Ele poderia fazer isso. Jesus poderia falar assim: olha, fecha os olhos, daqui a pouco aparecer lá do outro lado. Ou não poderia? Poderia? Se você analisar, se eu não me engano, Filipe, que era um dos discípulos lá na frente, quando ele estava pregando para um determinado homem, e a Bíblia diz que depois esse homem creu na palavra e foi batizado ali no meio do caminho. Quando ele batizou o homem, Filipe desapareceu e apareceu em outro lugar. Olha aí, estavam só dois homens, duas pessoas. Batizou e de repente o homem sumiu, apareceu em outro lugar, carne e osso. Então o poder de Jesus é sem limite. Só que ele não queria transportar os discípulos. Tem momentos que Deus, ele vai transportar você. Por exemplo, a Bíblia diz que o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, ele sabia que aqueles que foram ali libertos não teriam nenhuma condição de fazer o caminho de volta, eram escravos. Então ele fez o que? Ele transportou. Os escravos não tinham nenhuma capacidade, nenhuma condição de vencer aquelas lutas que poderiam vir pelo meio do caminho. Era algo impossível para nós. Imagine uma pessoa, por exemplo, que viveu uma vida de 50 anos de pecado, e aí de repente ela é liberta. E agora? O que eu vou fazer, Senhor? Eu tenho que retornar todo esse caminho, 50 anos, para pegar o caminho certo? Não. Aí Deus pega a pessoa e transporta para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, é impossível voltar 50 anos pelo mesmo caminho para depois começar de novo. A pessoa não suporta isso. Imagine colhendo 50 anos. Aí eu me converto hoje. Hoje eu me converti, me arrependi, me batizei. Agora, como eu tenho 45 anos, eu tenho que primeiro colher 45 anos de erro, de pecado, para depois eu começar a desfrutar da decisão que eu tomei hoje. É impossível a pessoa resistir. Então Deus transportou. Então tem situações que Deus, ele vai transportar você, porque Ele sabe que você não vai suportar. Mas tem situação que Ele vai permitir que você passe, para que você venha o quê? Aumentar a sua fé. Quem está entendendo? E aí, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ou seja, quem levava eles era quem? Era Jesus? Não, era o barco. Era o barco. Então o barco estava levando eles. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. Ou seja, a situação era crítica. Mas era uma tempestade de morte? Não. Mas às vezes a gente não sabe, né? Eu não sei a luta que eu estou enfrentando, se é uma luta de morte, ou se é
uma luta apenas para fortalecer a minha fé. Mas eu não posso ficar esperando descobrir para me tomar uma atitude. Será que essa luta aqui é uma luta de morte? Porque se for de morte, não vale a pena eu ficar me esforçando. Se for uma luta que não tem jeito, que é para mim perecer, não vale a pena eu ficar me sacrificando, acordando de madrugada, subindo um monte, jejuando. Não vale a pena, porque se eu vou morrer mesmo, para que tanto sacrifício? Nós não sabemos, igreja, nós não sabemos. Mas se você analisar, a maioria das tempestades que acontecem na vida do cristão não é para a morte, é para aumentar o quê? A nossa fé. Pastor, mas já estava entrando água no barco. É uma situação que muita gente fica ali desesperada. Será que todo mundo fica desesperado? Claro que não. Todo mundo não fica desesperado. Vai depender muito de como está a sua fé, igreja. Como que está a sua fé? Eu já vi pessoas enfrentarem a mesma situação hoje. Essa situação aqui era a mesma para todos, mas nem todo mundo estava desesperado. Tinha um, por exemplo, que estava ali no barco, que estava o quê? Dormindo. Pastor, mas esse era Jesus. Jesus é diferente, mas a Bíblia diz que Ele quer que nós venhamos seguir o exemplo dele. Igreja, às vezes a pessoa se desespera muito por conta da situação que vê fisicamente. Mas tem muita gente aí que está desesperada também. Eu também estou desesperado. Igreja, nós temos uma condição diferente daqueles que estão lá fora. Tem pessoas, por exemplo, que recebem o diagnóstico médico e consta ali uma doença, uma enfermidade, algo errado no organismo, e ela fica desesperada. Aí ela fala assim: mas qualquer um pode desesperar, qualquer um ficaria do mesmo jeito que eu estou nessa situação. Qualquer um, vírgula, porque cada um tem a sua fé, cada um tem a sua comunhão, cada um acredita, muitas vezes num poder, num tipo de poder. Tem pessoas que acreditam, por exemplo, que o poder de Deus pode livrar ela de qualquer coisa. Tem outras pessoas que já não acreditam. Olha, é que essa situação é muito grave, não tem jeito. Por mais que eu tenha fé, eu não acredito que eu possa vencer. Está vendo? Então vai depender do nível de fé de cada um. E é por isso que Deus estava permitindo aquela tempestade. E talvez você esteja enfrentando uma tempestade semelhante, igreja, para aumentar a sua fé. Pastor, mas não é fácil. É uma luta terrível que eu estou enfrentando. É uma situação em que, aonde eu olho, eu vejo dificuldade. Aonde eu olho, eu não vejo saída, como estes que olhavam e viam a tempestade cercando o barco e o barco enchendo de água. Como dormir com uma situação dessa? Você não precisa dormir, mas você precisa confiar naquele que está com você, naquele que está no barco. Você precisa confiar que você não está sozinho, igreja. Deus é contigo. E quando a gente fala Deus é comigo, é porque Ele é realmente conosco. Não deixe os teus olhos físicos enganarem os teus olhos espirituais. Amém, igreja? Havia uma tempestade, sim. Era uma situação de risco, sim, mas era permissão de Deus, porque o próprio Deus estava ali no barco. A Bíblia diz que já estava a encher-se de água, e Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. Jesus estava cochilando? Não, dormindo.
Significa que aquela tempestade, aquele problema não afetava em nada a vida de Jesus. Às vezes a gente olha a pessoa com tanta tranquilidade enfrentando os problemas, aí outros falam assim: como é que pode? Enquanto alguns estão desesperados, ele está tranquilo, o problema está vindo na vida dele também. De onde que vem tanta confiança? Das lutas que ele já enfrentou. Essa tranquilidade é sinônimo de confiança, de fé. Você vê o apóstolo enfrentando situações terríveis, lutas terríveis, afrontas, humilhações, e muitas vezes você fala assim: está vendo aí, esse homem é de muita fé. Mas foi sempre assim? Claro que não. Olha as tempestades que ele já teve que enfrentar. E quanto mais ele vence tempestade, mais se aumenta o grau de dificuldade das mesmas. Se você olhar para você, é a mesma coisa. As lutas que você enfrenta hoje são maiores do que as lutas que você enfrentava no início do seu ministério, da sua caminhada ministerial. E você tem vencido, igreja. Quanto mais eu clamo a Deus, mais luta aparece. Tem até um ditado que diz assim: quanto mais eu oro, mais demônio aparece. Não é assim? Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Quanto mais você se torna experiente na sua caminhada, mais a tempestade se agrava. Ou seja, por que Deus permite isso? Porque Ele acredita em você. E você também tem que acreditar no poder da sua fé. Amém, igreja? Olha, se Deus tem permitido isso, é porque Ele tem olhado para mim, Ele tem visto uma fé grande. Porque se Ele não tivesse visto uma fé grande, Ele não permitia essa luta. Eu estou na presença dEle. Então eu não vou desistir. Eu vou tirar essa água que está enchendo esse barco aqui. Aí outro vai falar: não, você não está vendo que não adianta. Porque tem pessoas que é assim. Não adianta esse sacrifício. Não adianta você ficar tirando água. Não adianta você ficar lutando. Nós vamos perecer. Nós vamos morrer. O desespero na vida de alguns. Igreja, quando a pessoa está na fé, ela não olha para a força do vento, ela não olha para a força da tempestade, ela olha e continua olhando para Jesus. Quando a pessoa está na fé, ela não naufraga, ela confia, ela acredita. Olha, eu estou na presença de Deus. Se Deus está permitindo isso, é porque Ele já colocou dentro de mim a condição para vencer. Amém, igreja? Porque imagine só, pensa comigo, você está na presença de Deus, como Pedro estava andando sobre as águas, e aí olhando para Jesus, todo mundo olhando para Pedro. Rapaz, olha lá Pedro andando sobre as águas, que fé é essa, hein? Olha, também ele está olhando para Jesus, ele está indo na direção de Jesus. Olha que fé, que referência, meu Deus, que coisa maravilhosa. Aí de repente Pedro tira os olhos de Jesus, você olha para a força do vento, começa o que? Naufragar. E aí Jesus se aproxima dele, estava longe, se aproxima. Eu acredito que quando Pedro estava caminhando, Jesus estava vindo. Vem Pedro, vem. Não é assim que a gente faz com um filho que está aprendendo a andar? A gente quer que ele anda mais. Vem bebê, vem. E o bebê vem. Ou seja, mas quando o bebê começa a querer cair, o pai vai, a mãe vai e se aproxima o mais rápido possível. E aí Pedro começou a naufragar. Senhor, salva-me! E Jesus já estava ali. Calma Pedro, eu estou aqui. E aí ele falou: olha, você tem que fortalecer a sua fé. Você estava indo bem, você tem que continuar olhando para mim. Se você continuar só olhando para mim, você não ia ter medo. Mas você olhou para o vento, aí ficou com medo. Mas como você está na minha presença, eu não vou deixar você naufragar. Imagina o testemunho. Olha lá, está vendo que adiantou? Ele estava andando na direção de Deus.
naufragou, né? E morreu, afundou e morreu. Olha o testemunho negativo. Você acha que é esse tipo de testemunho que Deus quer para a nossa vida? Você acha que Deus quer que as pessoas falem: olha, que adianta ele estar na igreja? Está vendo? Ele estava fazendo a vontade de Deus, ele estava, olha ali, ó, na direção do Senhor, mas olha lá, naufragou e morreu. Eu que não vou para a igreja. Não, não é isso que Deus quer para a nossa vida. Ele quer o bom testemunho. Ele acredita na condição que Ele colocou em nós. Amém, igreja? Ele acredita. Quando a gente, por exemplo, a minha esposa perdeu as crianças, a gente estava na presença de Deus, eram 2 crianças, e aí 6 meses, foi? 6 meses, e aí deu aborto espontâneo. Muitos comentaram, falaram: olha, está vendo? Sempre na igreja, não sei o que, olha lá, olha a situação, perdeu 2 crianças, 2 bebês, deu aborto. E cadê o Deus desse pessoal? Cadê o Deus deles? Que adianta na igreja, domingo a domingo, que a gente ia direto para a igreja. Lá na nossa igreja era reunião direto, quase todo dia, né? Escolamento para sempre. Quase todo dia nós estávamos na igreja. E aí aconteceu que a placenta descolou, deu aborto espontâneo, e muitos falaram: olha lá, tá vendo? Está todo dia na igreja praticamente, e aí perde 2 bebês de uma vez só. Ou seja, permissão de Deus. Permissão de Deus. E a gente não desiste. E aí continua. E logo mais vem as 2 meninas. Todo mundo: como é que pode? Vocês perderam aí 2 bebês, e aí de repente vem 2 de novo. Aí já começa a mudar o testemunho, né? Já começa: tá vendo? Tá vendo como é bom estar na igreja? Tá vendo como é bom persistir? Olha aí, eles são de Deus mesmo. Já começa a mudar. Daqui a pouco vem os 2 meninos. Rapaz, vocês são de Deus mesmo, hein? Ou seja, é o testemunho, igreja, que Deus traz na nossa vida. É isso que Ele quer fazer. Amém, igreja? Então, tem situações que é permissão dEle. E não adianta a gente ficar remoendo: não sei o que, olha, era para ser 6, era para ser 3 dupla de gêmeos. Talvez não era para ser do nosso jeito. A gente tem que entender isso. Não adianta a gente ficar: não, mas eu não aceito, eu perdi. Não perdeu. Jó perdeu? Não, Deus lhe deu tudo em dobro. E você sabe que Deus prepara tudo, né? É tudo na palavra. Porque se não tivesse a história de Jó, talvez hoje a gente estaria se remoendo, mesmo com 2 duplas de gêmeos. Mas a gente ia ficar: não, como é que pode? Eu já estava na igreja, e Deus, como é que Deus deixa a gente perder 2 crianças? Mas tudo na palavra, Ele mostra: olha, é assim que eu faço, é dessa forma. É um testemunho, é isso, por isso que vocês passaram por aquela situação. Mas se fosse para a gente falar assim: eu quero passar, ninguém gostaria de passar. Se fosse para dizer: ô Marcos, ô Janaína, vocês querem passar, olha, por isso aqui, eu quero fazer isso aqui na sua vida. Primeiro vocês vão perder 2 crianças, tá? 2 bebezinhos aí, com 6 meses vocês vão perder. Muita gente vai falar de vocês, mas aí vai passar um tempo, tá? Aí depois eu vou restituir. Vocês querem passar por isso? Nem todo mundo vai aceitar a igreja, ou nem todo mundo vai entender. Ou seja, foi permissão de Deus. E hoje nós estamos aqui contando esse testemunho. O testemunho é muito mais longo. Qualquer hora você vai ver na televisão a gente contar esse testemunho em detalhes. E aí você vai falar: eu conheço aí esse casal, eu conheço a história deles, eu conheço esse testemunho, é verdadeiro, eu conheço até as crianças. Então é muito longo, tem detalhes, e muita luta. Não é assim de um dia para o outro, muita lágrima, muito choro, muita oração, compromisso com Deus. Então um testemunho não se faz assim de uma hora para outra, principalmente um testemunho como esse. Mas o que a gente entende? Permissão de Deus. Permissão de Deus para aumentar o quê?
a nossa fé. Nós não estaríamos pregando aqui se não tivéssemos passado por essa situação. Então, aí a gente entende que nem toda tempestade é para a gente perecer, mas é para aumentar o quê? A nossa fé. E aí a Bíblia diz que Jesus estava dormindo e eles despertaram. O despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Olha a pergunta deles: o senhor não se importa não, Senhor? Nós vamos morrer, o senhor está dormindo, o senhor não está nem aí para nós. Só faltou falar isso, porque quando a gente fala assim, olha, aquele ali não se importa, aquele outro também não se importa, é como se estivesse falando: olha, ele não está nem aí para vocês, para a sua luta, para a tempestade, se você vai morrer, se você vai ficar sem perna, se você vai sofrer. Só que Deus se importa. Deus se importa conosco, e se importa tanto, igreja, que Ele cuida de tudo, todos os detalhes. Até mesmo quando vai acontecer uma tempestade na nossa vida, Deus ele controla aquilo ali. Ele fala: olha, você só vai até ali, dali você não passa, você só vai encher de água até aquele nível, do barco não afundar, ali você vai cessar a tempestade, você não vai afundar o barco. Está tudo no controle de Deus, para aumentar o que? A nossa fé. Quem está entendendo, igreja? E aí eles falaram: Senhor, o Senhor não se importa não que perecemos, que nós vamos morrer? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. Acalma-te, emudece. Você acha que Deus ele se esforçou para fazer isso, igreja? Claro que não. Duas palavras: acalma-te. Já chega. Eu falei que era só até aí. Ó, o nível já chegou ali. Pronto. Já estava tudo no controle. Só que o ser humano, ele se desespera, ele se preocupa demais. Está faltando o que para o ser humano? Confiança. Eu confio, mas eu confio até esse ponto. Igreja, confiar mesmo. Confiar em Deus não tem limite. Se eu digo que confio em Deus, eu não posso falar: olha, até aqui, até esse degrau. Não. Se eu confio em Deus, é para tudo. Para tudo. Não tem impossíveis para Ele. Tudo é possível àquele que crê. Amém, igreja? E aí ele falou: acalma-te, emudece. E o vento demorou para se aquietar? Claro que não. Na mesma hora o vento se aquietou e se fez grande o que? Bonança. Todo mundo ficou assim, ó. O vento obedeceu a ele, a tempestade obedeceu a ele. Como pode isso? Ele é o dono do vento, ele é o dono da tempestade. O tempo fechou na sua vida, ele é o dono desse tempo. Eu estou enfrentando o deserto, ele é o dono do deserto. O diabo tem se levantado, ele coloca limites no diabo. Sabia disso? Você só vai até ali. Não está escrito lá no livro de Jó? Você só toca nessa parte aí, toca nisso. Na outra parte não toca não. Não, mas eu quero tocar. Não toca não. Você só vai tocar nesse limite. Não obedeceu? Ou seja, por que nós temos que temer as tempestades, os desertos? Todo dia nós enfrentamos lutas, dificuldades, mas se nós cremos, igreja, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. E aí houve bonança. Então lhes disse: por que sois assim? Assim como, Senhor? Como que nós somos? Tímidos. Esse tímido não é questão de um falar com o outro, né? Tem pessoas que falam assim: cumprimenta aquela pessoa. Não, eu sou tímido. Vem aqui pegar aqui o seu prato. Não, eu sou tímido, traz aí para mim. Não é isso não, é timidez na questão da fé. O problema se levanta, a gente não pode ficar tímido, a gente tem que repreender,
a gente tem que controlar a situação. Teve uma vez que Moisés, mesmo com toda a fé que ele tinha, ele olhando para o povo desesperado, o povo ali, e agora Moisés, nós vamos morrer, está vendo aí que adiantou o Senhor nos tirar lá do Egito para morrer aqui no deserto? E aí Moisés olhando para o povo, olha aí, Senhor, o que eu faço? E Deus falou: Moisés, por que clamas a mim? Levanta esse bordão aí, Moisés, e manda esse mar se abrir. Em outras palavras, não seja tímido, usa a sua fé. Eu estou contigo, está no meu controle. Tudo isso aí que eu estou permitindo está no controle das minhas mãos. Usa a sua fé aí, manda esse mar se abrir que eu vou abrir, né? Deus já tinha planejado tudo, igreja. Só que o desespero às vezes toma conta. Por isso que vem as tempestades, para a gente aumentar a nossa fé, e no momento da grande luta, da grande aflição, nós venhamos ter fé para combater. Amém, igreja? Amém. Talvez se Davi tivesse enfrentado diretamente o gigante, ele não teria aquela fé. Mas primeiro ele enfrentou quem? O urso, o leão, que já não é adversário fácil. Eu acredito que antes do leão e do urso, ele deve ter enfrentado outras coisas lá no, né? O lobo, deve ter enfrentado outros adversários. Mas aí ele foi o quê? Aumentando a fé. E quando ele chegou diante do rei, ó rei, eu já enfrentei o leão, eu já enfrentei o urso, e olha, eu vou enfrentar esse gigante aí. E o rei disse: não, Davi, você não pode. Ele é um herói de guerra, e você nunca segurou nenhuma espada. Não, eu vou enfrentar e vou vencer. Que Deus me deu a vitória nos outros, vai me dar a vitória nesse também. Cheio de fé. Ele venceu, cortou a cabeça do gigante. Amém, igreja? É isso que Deus quer que nós venhamos fazer. O gigante se levantou, corta a cabeça dele. E por isso que Deus falou: olha, até quando? Até quando? Por que sois assim tímido, como que não tem fé? Ou seja, aqueles homens tinham fé? Tinha, mas não usavam a sua fé, não praticavam, não desenvolviam a sua fé. E aí quando chegaram na tempestade, eles guardaram a fé, não usaram. Como que não tendes fé? Eles tinham. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Está vendo? Eles ficaram atemorizados. Quem é esse? Porque eles não conheciam o poder de Deus. Talvez se nós estivéssemos ali naquele barco, nós agiríamos da mesma forma, porque a gente talvez não tínhamos ouvido falar muito a respeito da Bíblia, como hoje a gente ouve. Eu acredito que eles tivessem relatos, todos os relatos que nós temos hoje na Bíblia, igreja, a fé deles, olha, era muito mais alta, muito mais alta. Então isso quer dizer que nós temos o dever de termos uma fé para vencer tempestades, para vencer gigantes, para vencer enfermidades. Nós temos o dever, igreja, de fazer muito mais do que aqueles que andaram ali com Jesus fizeram. A Bíblia diz isso, que nós vamos ter condição de fazer muito mais além, ou seja, de lutar em situações muito maiores e vencer. E eles falaram assim: olha, quem é esse, né? Que até o mar, até o vento lhe obedece. Quem é esse? Nós não temos dúvida a respeito de quem é Jesus, mas muitas vezes colocamos dúvidas a respeito da nossa fé. E isso não pode acontecer, porque a fé com dúvida não é fé. A fé tem que ser certeza, e somente com a fé afiada nós vamos prevalecer e vencer todas as dificuldades que vai aparecer no nosso caminho. Então fortalece a sua fé, igreja. Ou seja, se você acha que a sua fé está embaixo, pede para Deus aumentar a sua fé.
Mas quando a tempestade vier para aumentar a sua fé, não peça para Ele tirar a tempestade. Entenda que aquela tempestade é uma permissão de Deus para que a sua fé venha ser aumentada. Então, se você já está enfrentando essa tempestade, essa luta, é porque Deus está aumentando a sua fé. Amém, igreja? E tenha certeza que você já venceu, pois a condição já está dentro de você. Quem entendeu a palavra de Deus, guarda no seu coração, pratique a fé e vença todos os problemas que você enfrentar. Amém? Glorifica bem forte o nome do Senhor.